Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula? Nossa aula de número 8, temos o objeto de conhecimento probabilidade. E olha o detalhamento. Probabilidade condicional. Utilizando conhecimentos de probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Então, eu te convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, né? Estamos falando, né, sobre probabilidade. Já vimos, né, a fórmula simples da probabilidade. Vamos relembrar, vamos também relembrar, né, alguns conceitos. Então, para entender essa condição, né, primeiro a gente vai lembrar aí do espaço amostral. Então, nós temos aí o espaço amostral, né, conjunto de todos os resultados possíveis. Né? No arremesso de um dado, quais são os resultados possíveis? Né? 6. Também vimos o que é importante, né, sabermos aí o que é um evento. Então, tirar um número par, né? Ó, probabilidade simples. A chance de um evento ocorrer sem restrições. Né? Nós temos aí, então, a probabilidade simples. A chance de um evento ocorrer sem restrições. Qual a probabilidade de tirar um número par no dado? Temos 3 números pares no dado, correto? O 2, o 4 e o 6. Em 6, que é o nosso espaço amostral. Né? Então, a probabilidade é de 3 para 6. 3 em 6. 3 sextos. Tá? Ou 1 meio. 3 é a metade de 6. Mesmo? Quando simplificamos, né, essa fração, lembrando lá da simplificação de fração, dá para dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, e nós vamos ter a fração 1 meio, né? Nós chamamos também de fração irredutível. E também podemos pensar em porcentagem já, né? 1 meio é 50%, tá? 1 meio, 1 para 2, né? É a metade de 2. É a metade. O que é a metade em percentual? 50%, tá bom? Muito bem. Então, olha só aí, probabilidade. Vamos deixar mais claro ainda, ó. Vamos rever o que eu acabei de falar aqui. Qual a probabilidade de tirar um número par no dado? Tá? Isso tem que ficar bem claro. Isso aqui é algo simples, mas muito importante que temos que entender. Quando você arremessa um dado, quais são todos os resultados possíveis, tá? É o espaço amostral, são 6, né? Em 6 resultados possíveis. E nós queremos saber, então, ó, qual é a probabilidade, olha só a pergunta aqui, né, de sair um número par. Então, você tem que lembrar, né, ó, que nós temos o 2, o 4 e o 6 são pares. Então, como é que você vai montar essa probabilidade? De forma bem simples. Ó. Em vez de escrever probabilidade, coloquei um P, né, de probabilidade, entre parênteses. Que probabilidade é essa? De sair o número par aqui. Né? No nosso caso, que é no arremesso de um dado, tá? De 6 faces. Nós chamamos de dado comum. Muito bem. Nós vamos aqui abrir a fração. Ó. Aqui em cima vem o quê? O numerador. Né? Numerador é o número de resultados favoráveis para aquele evento. Qual é o evento? Sair um dos números tem que ser par. Quantos pares? Tem o 2, tem o 4 e o 6. Nós contamos. São 3 elementos. Tá? Muito bem. No denominador, são todos os resultados possíveis. Sempre vai ser, né, ou igual ou maior. Né? É o espaço amostral. No arremesso de um dado, a gente pode lançar, ao lançarmos um dado, pode dar a face que tem o número 1, a 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Muito bem, professor. Né? 3 sextos. Aqui, igual
né, quando nós colocamos esse igual, significa que o valor, né, é igual. O valor de 3/6 é igual ao valor de 1/2, que é igual também à porcentagem de 50%. Tá? Muito bem. Isso tem que ficar bem claro, né? Muito bem. Então, vamos rever aqui rapidinho. Ó. Espaço amostral. Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Tá? Lançamento de uma moeda. 2 resultados, é cara ou coroa. Ó, o evento. Qualquer subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, ao lançarmos o dado, né, o evento de sair um número par. Probabilidade simples. Chance de um evento ocorrer sem restrições. Né? Porque nós veremos aí a probabilidade condicional na nossa aula. Olha a pergunta aqui. Imagine que estamos jogando este dado gigante aqui do meu lado. Se eu disser que o número que saiu é par, qual a chance dele ser um número maior que 4? Boa essa pergunta, né? Muito bem. E aí? Vamos pensar aqui rapidinho, né? Olha só. Se eu disser que o número que saiu é par, eu já te dei uma informação. Quando eu digo que o número que saiu é par, o que acontece com o espaço amostral? Vocês conseguem perceber? Né? Vai lá para aquele 2, 4 ou 6. Se o número que saiu é par, eu posso contar com o número 1? Não. Posso contar com o número 3? Também não. Posso contar com o número 5? Também não. Né? Então, já saíram do espaço amostral. Houve uma diminuição no espaço amostral. E isso é muito importante. Né? Então, nós temos aqui, de 3, só temos um número que é 4. Então, aqui, a gente já sabe que é 1 para 3. Vamos olhar isso aqui, como é que fica na continha. Ó. Algo bem fácil também, mas muito importante você entender. Né? Até porque nós estamos falando da língua mãe, a língua portuguesa, né? E transcodificando para a linguagem matemática. Tá? Qual a probabilidade de tirar no arremesso de um dado número 4? Sabendo que o número que saiu foi um número par. Então, a gente já sabe disso aqui, ó, que o número que saiu foi um número par. Então, o espaço amostral modificou, tá? Porque nós vamos eliminar o 1, o 3 e o 5. Né? E, então, a probabilidade aqui, ó, de sair o número 4, sabendo, né, que já ocorreu aqui, sabendo disso, né, que os números são pares. Então, vai ser o número de resultados favoráveis. Só temos um número 4 no lançamento de um dado. Ok, professor. E no denominador, o número total de resultados, né? 2, 4 e 6. 1/3. Tá? 33,33%. Ok? Muito bem. Isso nos dá o que nós veremos agora. Probabilidade condicional. Porque a gente já sabe de algo. E se a gente souber de algo? E se essa informação mudar nossas chances? Então, definição aqui. A probabilidade condicional de evento A, dado que um evento B já ocorreu, é denotada por. Tá? E aí nós temos aqui, ó, probabilidade de A, aqui esse símbolo, né? Ó, sabendo que B ocorreu. Então, vamos lá. Fórmula. Probabilidade de A sabendo que B ocorreu, tá? É isso aqui que nós fazemos a leitura. É igual, agora, no numerador, ó, nos nossos resultados favoráveis, a probabilidade da intersecção de A e B. Quando eu... Professor, e esse símbolo aqui? Né? E lembra que nós estamos falando de A e B são letras maiúsculas, estamos falando de conjuntos, né? Temos elementos aqui. A interseção
é aquilo que tem em comum. Né? Lá na nossa uma aula, né? Tipo, quando nós colocamos aqui o que é incomum, é que aparecem nos dois conjuntos. Essa é a interseção, né? Pode ser que não tenha interseção, vai dar zero. Mas aqui a probabilidade de B, ela vai ser sempre diferente de zero. Importante a gente lembrar, né? Porque ela está aqui no denominador. Muito bem. Então, vamos ver como funciona isso na prática daqui a pouquinho. Então, vamos novamente aqui reforçar essa ideia. Probabilidade, então, o que é isso daqui? A sabendo que B ocorreu. Tá? Esse tracinho aqui, sabendo que B ocorreu. Ou aconteceu. Probabilidade A interseção B. Ó. Probabilidade de A e B aconteceram juntos. Tá? Muito bem. Probabilidade de B acontecer. Vamos resolver aqui juntos uma questão do Enem lá de 2011. Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar, no país, a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença, que já matou 17 mil pessoas no mundo aí. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. E aí nós temos aqui, ó, campanha de vacinação contra a gripe suína, né, que é a H1N1. E aí nós temos que entender sempre, né, as tabelas. Então, nas tabelas, lembrando aqui, nós vamos verificar aqui verticalmente o que nós temos. Né, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok? Na horizontal, a linha 1 aqui, né, ó, data de vacinação, público-alvo, quantidade de pessoas vacinadas. A 2 já vem aqui por datas, né? Ó, por períodos, né? Essas datas. E quem foi vacinado, qual foi o público-alvo e a quantidade. Ok? Muito bem, são as linhas. Na primeira coluna, então, ó, nós temos aqui a data de vacinação. Então, começou a vacinação dia 8 de março, né? E aí, nessa primeira linha, tem esse período, de 8 a 19 de março. Quem era o público-alvo? Trabalhadores da saúde indígenas. Foram vacinados 42 pessoas. Tá? Então, é muito importante nós termos essa ideia aqui, né? Que a tabela ela vem para auxiliar a leitura dos dados. Né? Primeiro a gente faz esse levantamento, depois colocamos na tabela. E aí nós vimos aqui que dia 22 de março a 2 de abril, portadores de doenças crônicas, né? De doenças crônicas, 22 pessoas foram vacinadas. E assim sucessivamente. Vamos, então, verificar o que está sendo solicitado. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é. Então, aqui nós vamos calcular a probabilidade, né, dela ser portadora de doença crônica. Vamos voltar aqui. Então, por isso que é importante você entender, né? Faz a leitura. Então, público-alvo está aqui, né? Aqui nessa primeira linha são trabalhadores da saúde indígenas. Aqui nós temos portadores de doenças crônicas, né? Adultos saudáveis entre 20 e 29 anos. População com mais de 60 anos. Adultos saudáveis, né? Nós fizemos toda a leitura da coluna público-alvo.
E nós temos aqui, nessa linha, portadores de doenças crônicas. Ok? E aqui está perguntando, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica. Então, é nisso aqui que nós temos a nossa probabilidade. E aí, como calcula a probabilidade, professor? Né? Aqui uma probabilidade bem simples. Né? Aí você vai lembrar, em vez de escrever a palavra probabilidade, né? Então, probabilidade, eu vou botar assim, ó, doença crônica, vai ser igual. Né? Aqui em cima, nós vamos abrir aqui, né? Todos os casos favoráveis. E aqui embaixo o nosso espaço amostral, S, ou ômega. Quem é o espaço amostral? Quem é o nosso S aqui? Né? São todas as pessoas atendidas nesse posto, ó, de vacinação. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa atendida. Conseguiram entender? Né? Então, nós vamos somar 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Muito bem. Então, aqui, né, isso dá para fazer rapidinho. Ó. Vamos tentar aqui. Ó. 50 mais 30, 80. Né? Ó, legal que esse 22 aqui, 22 com 80 já dá 102. Aí aqui nós já vamos ter 158, pega 2 daqui, dá 160, com 40, 200. Né? Então, é uma maneira aqui fácil de somar. Se não, você na prova, né, numa avaliação, vai lá, pega, faz a soma aqui, né? Você pode ter de várias maneiras, é como o seu cérebro trabalha melhor para fazer essa soma, né? Vai fazer aqui 2 com 4 dá 10, vai 1, né? Dá 5, 7, 12, 3, né? 12 e já dá 20. 12 com 3, 15, mais 5, 20. 200. Tá? Muito bem. Isso aí tá ok, né? Então, o que é importante? Você lembrar, então, que você tem que fazer essa soma para saber que o teu denominador aqui é 200. Tá? E quem vai ser o numerador? Vejam que quando nós falamos aqui do denominador, é o espaço amostral. Deixa eu arrumar esse zero. O espaço amostral é tudo, né? Tem que tomar cuidado quando não tem uma condição, uma condicional, que nós veremos daqui a pouco. Né? Mas nesse caso aqui, ó, ficou claro, né? Todos, uma pessoa atendida nesse posto de vacinação. Está englobando todo mundo, por isso que a gente precisa somar, tá? Essa soma vai ficar lá no denominador, é o espaço amostral. Isso você tem que lembrar sempre, tá bom? Muito bem. E aqui em cima, os casos favoráveis. É aquela probabilidade que a gente está pedindo, que lá está pedindo. Ó. Qual é? Portador de doença crônica. 22. Tá? Muito bem. E aí, professor, está em porcentagem. Né? Está em porcentagem. Pensa comigo, 22 a cada 200. Porcentagem é para cada 100. Tá? É para cada 100. E aí, quem já entende um pouquinho, né, da matemática já teve aqui, eu acho, uma ideia, né? Se tem 22 para os 200, vai ter quantos para cada 100? Né? Muito bem. Tá? Então, vai ter 11 para cada 100, né? E 11 para cada 100 é 11%. Muito bem. Então, vamos aqui, ó, ver a resolução passo a passo. Inicialmente, vamos calcular a quantidade de pessoas vacinadas, o que nós fizemos lá, né? Que nós temos aqui. A soma vai dar 200.
Agora, calcularemos a probabilidade para doenças crônicas. Que nós vimos, né? Então, aqui, os casos favoráveis é sempre aquela probabilidade que nós queremos descobrir. Quem são? Os das doenças crônicas. São 22. 22 de 200, nós vamos simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? Dividir pelo mesmo número, o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador. Os dois são pares. Você lembra lá de divisibilidade, né? Se são pares, você sempre pode dividir por 2. Então, 22 dividido por 2 é 11 e 200 dividido por 2 é 100. E aí, aqui, gente, quando você tem um denominador 100, tem que lembrar, né? 11%, ó, 11 para 100, tá? Beleza. Agora, vamos colocar, né, condições que farão uma mudança no espaço amostral nessa mesma questão. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação no mês de março, qual a probabilidade dela ser portadora de doença crônica? No mês de março. Olha só agora. Qual a probabilidade dela ser portadora de doença crônica? Então, agora botou uma condicional. Mudou o quê? O espaço amostral. Nós vamos pegar aqui todos, então. Aí, como foi até dia 2 de abril, vamos incluí-los aqui. Tá? Sem problema. Nós podemos fazer essa... responder. 42 mais 22, 64. E aí, sim, ó, mudou o nosso espaço amostral. Agora, ó, calcularemos a probabilidade das doenças crônicas, né, já sabendo, né, desse que nós queremos agora só os de março, né, até dia 2 de abril. Então, são 22 em 64. Novamente, dividir aqui por 2, né, e nós temos aqui a probabilidade, tá? Ah, professor, como é que chegou nesse 34? Para termos em porcentagem, né, você multiplica aqui por 100. Né? Vai dividir aqui, vai botar aqui por 32. Basta você fazer a divisão e vai chegar em 34,37%. Tá? Muito bem. E nisso, então, o que aconteceu? Percebemos que restringimos o espaço amostral. Com isso, ele diminuiu, mudando a probabilidade e a condicionando. Então, aqui que temos um exemplo de probabilidade condicional. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Numa escola do CEMIAN, o corpo docente é formado por 60 professores, sendo 40 do sexo feminino, 20 do masculino. Sabendo que das 40 professoras, 30 são mães e dos professores, 15 são pais, podemos calcular as probabilidades a seguir. A primeira é a seguinte: num sorteio aleatório, qual a chance de ser sorteado um professor do sexo masculino? Então, primeiro, vamos colocar aqui esses dados numa tabela, né? Com certeza aí facilita a nossa visualização. Vejam de novo, né? Nós temos aqui as colunas e as linhas. Categoria, total, mães, pais, sem filhos. Então, nós temos aqui. Então, o espaço amostral são todos os resultados possíveis, tá? E aqui nessa tabela, eu coloquei aqui na última linha para facilitar o quê, gente? O total. O total foi só a soma. 40 mais 20, 60. 30 mais 15, 45. Vamos até conferir, né, esses totais, bem fácil de conferir. 10 mais 5, 15. Ok? Muito bem. Então, qual é a primeira, né? Sortear um professor de sexo masculino. Olha como fica fácil. Professor do sexo masculino é a segunda linha. São 20. Então, probabilidade vai ser fácil, né? Ó, probabilidade do professor, sexo masculino. Número de
dos resultados favoráveis. Todos os professores do sexo masculino são 20. Num total de, que é o nosso espaço amostral, 60 professores. 20 e 60. Novamente, dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 20 aqui e por 20 aqui embaixo. Tá? Sempre simplificando para o número maior possível. Até chegar nessa fraçãozinha que nós chamamos de fração irredutível, né? 1/3. Por que é importante saber disso? Porque pode chegar uma resposta, né? Uma alternativa de 1/3. Você tem que saber, identificar, tá bom? E em percentual, 33,333, né? É uma dízima periódica aí, por cento. Então, a chance de ser sorteado um professor de sexo masculino é de 1/3, ou aproximadamente 33,33%. Número 2. Num sorteio aleatório, qual a chance de ser sorteada uma professora? Ó, evento favorável, ser uma professora, sexo feminino. Número de casos favoráveis, 40 professoras, né? Ó, nós temos aqui na nossa tabela, ó, como a tabela ajuda, né? Aquelas informações, são 40. Um total de 60, a gente já sabe que 20 são homens, 40 mulheres, né? Tudo fica mais fácil. A gente chama aí do complementar. Então, agora, do sexo feminino. Nós já vimos que do sexo masculino foi quanto? 1/3. Como nós sabemos que a soma dos dois aqui vai dar 100%, né? Aqui, e 60 sobre 60, né? Aqui tem 40. Então, 2/3, 66,66%. Muito bem. Né? E aí nós temos a nossa resposta. A chance de ser sorteada uma professora é de 2/3 aproximadamente, 66,67%. O que eu falei? 33 com 33%, aproximadamente também, né? Fazendo essa soma, nós chegamos em 100%. Isso é bom conferir para ver se não errou, né? Muito bem. No número 3, sabendo que foi sorteado um professor, qual a chance dele ser pai? Aí é o seguinte, ó. Aqui, ó, a condição, sabendo que foi sorteado um professor, muda, né, o nosso universo de casos possíveis. Não estamos mais olhando para o total de 60 professores, concordam? Mas sim apenas para o grupo de professores do sexo masculino, que nós sabemos que são 20. Então, diminuiu o nosso espaço amostral. E aí, a chance dele ser pai. Aí, nós vamos voltar lá na tabelinha. Então, nós já sabemos que foi sorteado um professor de sexo masculino. Então, o nosso espaço amostral agora está em 20. E quem é pai? 15 são pais, né? E 5 não têm filhos ainda. Muito bem. Ah, agora você entendeu, né? Ah, professor, então é 15 entre 20. Então, o evento favorável é ser pai, né? Dentro do grupo de professores masculinos. Então, são 15 num total de 20. Lembrando aí, porque a condição, agora estamos falando do sexo masculino, tá? Muito bem. E aí, nós vamos colocar, então, na nossa condicional, ser pai, ser professor, sexo masculino, sabendo, né, probabilidade de A, sabendo que já ocorreu B. Então, já sabemos que é do sexo masculino. Né? Esse é a probabilidade de B. Né? E aqui nós temos o número de resultados favoráveis, todos os professores pais, que são 15. Né? E aqui, a gente nem precisou fazer da própria probabilidade, né? Nós já estamos aqui direto no número de resultados, que é os professores, os 20 professores do sexo masculino. Tá? 15 de 20, simplificando é o mesmo que 3/4, 75%. Então, o complementar, né? Os que não são pares, né? São 5 de 20, que vai dar 1/4,
né? Que é igual a 25%. 25 mais 75, 100%. E vamos aqui para a última questão. Sabendo que é uma professora, qual a chance de não ter filhos? Então, ela é muito similar à de antes, né? Agora a gente tem a professora e não ter filhos. Então, vamos olhar aqui na nossa tabelinha rapidinho. Ó. Professora e não tem filhos. Vocês entenderam agora? Ó? Então, a gente já sabe que é uma professora. Esse é o evento B. Então, qual é o número aí de elementos? 40, né? E não tem filhos, a gente verificamos que são 10 professoras. Ó, número de casos favoráveis, 10 professoras que não são mães ainda, né? Não têm filhos. E a condição, são professoras. E aí nós temos a nossa probabilidade. 10 de 40. Tá? 1/4, né? Resumindo aqui, 25%. Então, e se eu perguntasse as que são mães, a gente sabe que é 30 de 40. É o complementar. Igual a 3/4, que é igual a 75%. Muito bem. Muito bem. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, entendido, né? Ficamos por aqui e até a próxima.